Fala, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma leitura abençoada da Palavra de Deus, tá bom? Para a gente ser edificado pela Palavra de Deus e ser transformado, amém? Hoje vamos ler aqui Romanos capítulo 6, amém? E sermos edificados, tá bom? Livres do pecado pela graça. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele. Está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Colossenses 2, versículo 12. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, olha só que coisa interessante. Nós não estamos mais debaixo de uma vida que nós vamos ficar vivendo pelo pecado. Quando nós se batizamos, nós escolhemos morrer para o pecado. Quando a gente se batizou, a gente escolheu viver para Cristo. Escolheu não viver mais para o pecado, mas para Cristo. E aí, naquele momento que você se batiza, você morre para o pecado. E agora você está vivendo para Deus, para a glória de Deus. Claro que você vai pecar. Você vai pecar, como todo ser humano peca, mas você não vai viver mais para o pecado. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu nunca mais vou me irar, nunca mais vou fazer nada que às vezes eu vou me achar que está errado? Não, você vai pecar. Todos pecaram e aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. Só que isso não vai fazer mais parte do meu estilo de vida. O meu estilo de vida vai ser um estilo de vida para a glória do Deus vivo, para a glória de Cristo, tá bom? Então, na antiga aliança, essa justificativa, então eu pecava, eu ia lá oferecer um sacrifício, tá bom? Na nova aliança, Cristo já é o sacrifício. Não preciso mais oferecer um sacrifício para Cristo. Por quê? Porque agora o Cristo é o sacrifício. Agora tudo apontou para o Cristo. Agora nós já estamos nele. Na antiga aliança, eu tinha que oferecer um sacrifício para Deus me perdoar. Agora, na nova aliança, Cristo é o sacrifício, tá bom? E tudo aquilo que tinha eram sombras da realidade de agora. E a gente vê aqui, ó, a lei, a escravidão e a graça. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Então, não é porque eu e você não estamos mais debaixo daqueles rudimentos antigos que nós vamos agora viver uma vida errada. Quando o Espírito Santo de Deus passa a viver dentro de nós, a vida que Ele quer que a gente viva é uma vida correta, uma vida santa, uma vida irrepreensível, uma vida de generosidade, uma vida de lealdade, uma vida de transparência e não uma vida de pecado. Então, não é porque a graça de Deus hoje está em nós que nós vamos viver qualquer vida.
agora eu estou em Cristo, então agora eu posso fazer tudo o que eu quiser. Não, eu tenho que ter o Espírito Santo me guiando a toda a verdade, tá bom? Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos? Seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas, graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão, da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis, isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado escolhestes? Somente as coisas de que agora vós envergonhais, porque o fim delas é a morte, ou é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Paulo deixa bem claro aqui, meus irmãos, que eu tenho uma escolha. Ou eu escolho Jesus, ou eu escolho viver para a glória de Deus, ou eu escolho o pecado. A questão é que quanto mais próximo eu estou de Deus, mais eu venço o pecado. Quanto mais eu me aproximo do sangue de Cristo, quanto mais eu me aproximo daquilo que Deus acha certo, mais eu venço o pecado, mais eu venço a desobediência. O texto deixa claro, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja, Jesus é nosso Salvador? É, mas ele fala aqui no versículo 23, a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que isso quer dizer? Cristo é nosso Senhor, então Ele me comprou, então Ele é meu dono. Então, na antiga vida que eu tinha, Paulo deixa claro que o que eu ganhava com aquela vida? Aquela vida de pecado, aquela vida de desobediência, aquela vida de teimosia, o que eu ganhei com aquilo? Não ganhei nada. Paulo deixa claro isso. Mas ele deixa claro que aquele que se entrega a Deus, aqui no versículo 19 deixa claro, ó, falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Então, se antigamente a gente oferecia nossa vida, nosso corpo para o pecado, agora a gente entende que não precisa mais, porque agora Jesus pagou o preço. O Evangelho, ele nos liberta de tudo. Por que eu não tenho que viver mais na prática do pecado? Porque quando Jesus morreu naquela cruz, ele morreu para que eu não ficasse mais escravo do pecado, para que eu não vivesse mais para o pecado, mas vivesse para Deus. Quer dizer então que eu vou ser o cara mais santão, eu vou acordar amanhã e nossa, não, meu amigo, você vai ter lutas na carne para viver uma vida reta diante de Deus. Mas o segredo não é ficar lutando sozinho para que você consiga viver uma vida correta diante de Deus. O segredo é andar com Deus e andar com pessoas cheias do Espírito de Cristo, cheias de Deus. Por quê? Porque quando você se enche de algo, você se esvazia de algo. Eu vou dar um exemplo para você aqui, ó. Aqui é o velho homem. Aqui é o velho homem. Aqui, ó. Velho homem, cheio do pecado, cheio. Ah, tá cheio. Quando eu decido viver para Deus, eu me esvazio do velho homem. Entendeu? Então agora eu tô vazio do velho homem. Tá vazio, né? Então, para que isso aqui agora viva para Deus, eu preciso me encher das coisas de Deus. Ou seja, eu preciso me encher de oração, da leitura da palavra, de Cristo, de Cristo, encher dele, ser cheio do Espírito Santo. Aí o que vai acontecer? Eu vou viver para a glória de Deus. Entendeu? Tô dando um exemplo aqui para você, mas expondo o texto aqui, né? Não fazendo igual aqueles falsos profetas que fica, ai, essa caneta aqui, não sei o que. Olha aqui, ó. Enfim, eu tô dando meu modo aqui meio revoltos desse negócio aí. Mas enfim,
Ó, então, se eu tô em Cristo, a consequência é que eu não vou mais ficar escolhendo pecado, eu vou escolher Deus. E cada dia que eu escolho Deus, eu vou vencendo, eu vou vencendo, eu vou vencendo. Quer dizer que eu vou acordar amanhã o cara mais santo do mundo, meu Deus do céu? Não. Você pode ter 300 anos de fé. Você vai acordar amanhã e você vai ter vontade de não ler a Bíblia. Você vai ter vontade de pecar. Mas, se você está queimando por Deus, a fome de Deus ela é maior do que o nosso pecado e faz a gente vencer o pecado. Você vai deixar de fazer certas coisas por quê? Porque você tem fome da presença de Deus. Porque você tem fome de Jesus. Porque você quer isso. Você quer Jesus. E porque você quer Jesus, você não quer mais viver para aquelas coisas passadas. Você não quer mais ir em tais lugares. Por quê? Porque você conheceu o Deus vivo e Ele quer uma vida exclusiva para Ele. Tá bom? Porque como diz aqui no versículo 23, Ele é nosso Senhor. E deixa claro aqui, ó. Assim também, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, eu tenho que me considerar morto para o pecado. Eu não tenho que dizer mais sim para o pecado. E como que eu faço isso? Vivendo para Cristo. Vivendo para a glória de Deus. E o próprio Deus se encarrega de te santificar. Se você escolhe Deus todos os dias, Deus vai limpar o teu coração. Mas para Deus limpar o teu coração e o meu coração, nós precisamos nos encher da palavra de Deus. Isso precisa estar na nossa boca, isso precisa estar no nosso coração. É o que você se alimenta, meu irmão. Se você se alimenta dele, você vai produzir frutos para ele. Se você se alimenta do pecado, você vai produzir o que o pecado quer, tá bom? Senhor Deus, obrigado por essa palavra maravilhosa. Obrigado, Espírito Santo, porque em Cristo nós somos livres do pecado. Nessa nova aliança em Cristo, nós somos livres do pecado por causa do sangue de Cristo. Ajuda os meus irmãos que estão lutando contra vários pecados a vencerem debaixo de Deus, a vencerem os seus pecados, tomando posse da verdade, da palavra de Deus, tomando posse da nova vida em Cristo Jesus. Não podemos apenas, Deus, morrer para o pecado, temos que viver para a glória de Deus. Ajuda-nos, Deus, a viver para a tua glória, em nome de Jesus. Se você tem dificuldade com o pecado, se o pecado te atormenta, você já se batizou, você creu em Jesus e o pecado está te atormentando, você está pecando, está caindo nos mesmos erros, tem um motivo, meu irmão. É que você precisa de ajuda. Procure uma igreja local. Procure seus líderes locais. Vá atrás de ajuda. Eu estou te mostrando a palavra de Deus aqui, nós estamos lendo junto. Mas vai atrás da tua igreja local e fala com teus pastores, teus líderes, que você está lutando contra isso e isso. E fala a verdade, seja sincero. Diz para eles, olha, eu não aguento tal coisa, eu estou fazendo isso errado. Porque Deus vai te dar graça para vencer, tá bom? Fica com essa palavra aí, que Deus te abençoe. Até amanhã que vamos ler Romanos capítulo 7 e sermos edificados pela palavra de Deus que é viva e eficaz, tá bom? Deus te abençoe e valeu, valeu!